Olá pessoal, estou aqui mais uma vez. Deus abençoe todos vocês. Estou aqui para falar sobre mais um mito que existe nas igrejas, né? É o mito das placas, o mito da instituição que os homens criaram e que eles criam muita rivalidade entre si. Não existe muita união entre as igrejas. São raras exceções, são poucos os pastores que sabem conviver em união e comunhão um com os outros. Tem essa sabedoria de Deus de viver em comunhão, mas são poucos. Mas no geral, a maioria são concorrentes entre si. E eu gostaria de ler o versículo que li anteriormente, de 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3, para reforçar o meu argumento em relação a esse mito de que só a minha igreja é a verdadeira, só a minha igreja é a correta, é especial, os outros irmãos são secundários, não deve ser tratado da mesma forma que eu trato os irmãos da minha igreja. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 2 e verso de número 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Percebe-se aqui, mais uma vez, que ele está ensinando como arrebanhar, né? Não como se nós fôssemos dono do rebanho. Mas parece que alguns pastores, para não perder os dízimos, para não perder as ofertas, para não perder para a concorrência, eles preferem prender os irmãos nas suas igrejas. Não estou dizendo que o crente, o evangélico, não deve respeitar a sua instituição. Deve. Se você é da Assembleia de Deus, da Igreja de Cristo, quadrangular, batista, seja lá qual for a sua denominação, que seja uma igreja evangélica e não aceita, se você se congrega em uma dessas igrejas, isso não quer dizer que você não possa visitar um irmão de outra igreja, ouvir uma palavra em outra igreja, já que não tem trabalho na sua igreja. Não tem nenhum mal você visitar outra congregação, outra denominação, que ali todos são irmãos, mas as instituições que os homens têm criado têm feito isso. Separado, né? Existe teologia, para cada igreja uma teologia diferente, uma ideologia diferente, colocam regras, normas que não estão de acordo com a palavra de Deus muitas vezes. E todas elas têm erros, têm falhas, e ficam falando umas das outras, impedindo do irmão visitar outro irmão. Porque se ele for visitar, ele não tem mais oportunidade na igreja. Se for pregar na outra igreja, se for um pregador, não tem mais também oportunidades. Existe um sistema fechado. E biblicamente não existe isso. Segundo a palavra de Deus, não é para ter essas diferenças. Apesar de haver muitas denominações, nós temos que sermos unidos. Não é pelo fato do irmão visitar uma igreja que ele vai sair da minha igreja. O irmão tem livre e espontânea vontade de estar onde ele quiser. Independentemente do pastor ou não querer, ele não é o dono dele. Ele se congrega onde ele quiser. Não existe essa coisa. Ele pode ensinar que você deve respeitar, mas no céu não vai ter placa de igreja. Na época de Paulo não existia placa de igreja. Na época dos apóstolos não existiam placas. Existia um povo só. E por que existem tantas igrejas hoje? Porque existe o tal da ganância, o cara querer crescer, querer mandar e desmandar. E por isso que existem muitas igrejas, muita sacanagem aí. Que a gente vê nas igrejas brigas entre pastores, lideranças, cada um querendo ser maior do que o outro. Isso está errado, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Eu não concordo com isso, porque eu não vejo isso na Bíblia. Agora, você crente, você evangélico, respeite o seu pastor, respeite sua igreja. Vá, se quiser visitar uma igreja, visite, você é livre. Ninguém pode botar um cabresto em você para dizer, você não sai daqui. Ninguém é dono de ninguém. Somente Jesus, o sumo pastor, é o dono da igreja. Os pastores são apenas administradores e não os donos da igreja. Jesus repreendeu os discípulos porque queria que o outro grupo que estava expulsando o demônio no nome do Senhor, estava pregando o nome do Senhor, eles queriam que só eles pregassem. Muitos hoje não estão dessa mesma forma?
querendo que outro grupo religioso não pregue na sua cidade, quando a cidade é muito pequena, só existe uma igreja predominante e tal, etc. Fica perseguindo, soltando indireta para os irmãos, tal, aquela guerra. Cadê o amor de Deus? Cadê o amor de Deus? Não existe o amor de Deus. O amor de Deus aí se acabou. Faz com que os irmãos olhem os irmãos de outra igreja com preconceito, com outros olhos, não toque, não manuseie, porque vai se contaminar. Aquele povo é liberal, aquele povo é mais radical. Onde é que fica o amor de Deus? Se todos são irmãos. Os irmãos não é só o irmão da sua igreja, da sua congregação. Todo aquele que aceita Jesus, independentemente da placa que você está, sendo uma igreja evangélica, todos são irmãos em Cristo Jesus e deve ser tratado dessa forma. Eu sou dirigente de congregação, mas eu nunca impedi de um crente de uma igreja que eu congrego sair para outra igreja. E nunca perdi um crente para outra igreja. Por quê? Porque eu sei o que eu estou ensinando. Os irmãos estão recebendo o ensinamento da palavra de Deus. Eles não vão sair. O pastor tem que ter segurança nas suas ovelhas. Tem que cuidar, zelar pela ovelha. E cuidar e zelar da ovelha não é colocar o cabresto, não é obrigar ele a deixar de fazer isso ou fazer aquilo, porque quando ele quiser, ele faz e ninguém obriga. Ninguém impede desse crente sair de uma igreja. Ninguém. Então isso é uma maneira errada de conduzir a igreja. Isso é trazer confusão, isso é trazer guerra entre as igrejas, e essa não é a vontade do Senhor Jesus. No céu, todo mundo vai ter que estar lá unido. Todos os pastores vão estar lá unidos. Não vai ter diferenças. Então, para que essa guerra, essa concorrência desgraçada? Porque todo mundo sabe que no fundo, essa concorrência é porque quanto maior será a minha igreja, maior será o meu poder, maior será o meu status, mais influência eu terei. É somente isso. Terei mais dízimos, terei mais ofertas, e eu não quero que outro grupo esteja nisso. E o objetivo das igrejas no mundo não é criar grupo, uma instituição fechada para enriquecer pessoas. O objetivo é trazer a palavra, o evangelho de salvação para toda criatura. Em relação à salvação não deve haver concorrência. Segundo a palavra de Deus diz que seja por torpe ou ganância, mas que a palavra, o evangelho seja pregado. Não, mas aquele grupo prega por ganância, aquele cara está... Bem que aquele cara tenha mais intenções. Não faça concorrência. Melhor que alguém se converta numa igreja, que o camarada é ganancioso, que existe muitos gananciosos nas igrejas, mas que esteja numa igreja, aquela pessoa esteja numa igreja, do que esteja no mundo. Para muitos pastores é melhor que o cara vá para o inferno do que passar para outra igreja. Incrível essa ideologia, né? É o sistema. Talvez muitos não concordem com isso que eu estou dizendo, mas é o sistema que diz que o camarada não tem que sair para outra igreja, tem que ser crente só da sua igreja. Então fique com Deus. Esse é o texto bíblico que eu estou utilizando para reforçar os meus argumentos. Espero que você possa entender e compreender que a vontade de Deus é que vocês tenham união com todos os amados irmãos, e que você, pastor, não seja um dominador das ovelhas. Você está a serviço de Cristo. Você não está para obrigar ninguém a deixar de fazer algo. Que a igreja esteja na igreja, alguém esteja na igreja de livre, espontânea vontade, e não forçadamente, né? Que você seja um bom pastor, ao ponto de ninguém que sinta o desejo de sair para outra igreja. Seja um obreiro bom, fiel e justo nos seus julgamentos, na sua forma de ensinar e fazer a obra de Deus.